A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um. Sou o pastor Moisés Vieira e nós estamos começando mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje nós já estamos na lição de número 9, para 27 de agosto de 2023, com o assunto Uma visão bíblica do corpo, uma visão bíblica do corpo. Então, só lembrando, aqui é só um subsídio, você, professor, vai ministrar o comentário na sua totalidade lá na escola. Você que é aluno, tem a revista, estuda em casa, faça anotações, faça perguntas na sala de aula e assim você também vai estar aproveitando todo o comentário. Como disse, aqui é só um subsídio, só um reforço, só uma ajudazinha, só para dar uma clareada nas ideias, tá bom? É isso aí. Então vamos para o nosso subsídio de hoje, a leitura bíblica em classe, o textuário e a verdade prática nós vamos fazer agora, tá? Diz assim o textuário da nossa lição de hoje. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13, parte B. Verdade prática diz: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 6, 12 até o 20. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares, Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou, o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos falar sobre isso, uma visão bíblica do corpo. E na Bíblia, a palavra de Deus mostra o corpo como uma habitação do Espírito Santo, tá? E essa lição aqui vai exatamente nos estimular a cultivar uma vida ou uma visão bíblica elevada a respeito do nosso corpo. E de modo que a gente aprenda a valorizar o corpo que Deus nos deu sem nos auto-idolatrar, e nós vamos falar disso mais para frente. A palavra-chave, então, é corpo. Diz assim a nossa introdução: Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade, conforme 1 de Pedro 1,15. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Os tópicos estão aqui, os 3 tópicos desta lição. A criação do ser humano, depois a visão bíblica do corpo e depois a visão secular do corpo. São os 3 tópicos principais aqui da nossa lição e todos têm seus subtópicos. Deus, quando na criação fez tudo, ele deu uma atenção especial ao ser humano. Modelou o homem do pó da terra. Ninguém teve esse privilégio de Deus tocar e modelar e tudo, apenas ordenou. Mas o homem, Deus teve um carinho especial, modelou o homem, fez o corpo do homem e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Só por esse fato já vê-se que o homem é uma criação especial e que Deus teve um carinho especial ao fazer o corpo humano. O corpo humano é dotado de uma versatilidade de movimentos que nenhum outro ser vivo tem. Nenhum outro animal tem, certo?
Então, o ser humano tem exatamente a capacidade de explorar tudo no planeta, debaixo d'água e até fora do planeta. E tudo isso principalmente por essa versatilidade de movimentos que o homem é capaz de fazer, o ser humano é capaz de fazer com o seu corpo. Nas demais diversificadas profissões, subir numa torre, entrar debaixo de um carro para consertar, subir numa árvore, nadar. Então, é uma versatilidade tremenda que o ser humano tem, usando todo o seu corpo para fazer inúmeros movimentos e ter as mais diversificadas profissões. Tudo isso foi uma bênção de Deus ao colocar essas capacidades no homem e depois dizer para ele: domine sobre a terra, governe sobre tudo. Certo? Muito bem. Então Deus teve um carinho especial ao fazer o corpo humano, na criação do ser humano, na origem do ser humano. O homem, o Adão, foi formado do pó úmido da terra, como diz Gênesis 2:7. É interessante notar que o uso do hebraico Adão denota o nome próprio, mas também genérico, significando homens, a humanidade na sua totalidade, certo? Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada a partir do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Bom, a constituição do ser humano, a sua formação e tudo mais, sabemos que o homem foi criado e foi feito. E qual a diferença em ser criado e ser feito? Se faz daquilo que já existe, se cria do que não existe. Então, quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que Deus fez o homem, que Deus criou o homem, não há contradição nenhuma. Deus fez do pó da terra a parte material. Mas quando Deus sopra nas suas narinas, aí Deus cria a parte imaterial, a parte espiritual. Então, a parte espiritual Deus criou, a parte material Deus fez, certo? Só para você guardar melhor. Você tem na sua casa um móvel feito de madeira, ele foi feito da madeira, que era a matéria-prima que já existia. Tem algo de plástico, foi feito a partir do petróleo, certo? Tem alguma roupa, foi feita a partir do algodão ou outro fio sintético. Então, tudo que é feito a partir de uma matéria-prima. E tudo que é criado se vem à existência a partir do nada, de algo que não existe. Então, Deus tem essa capacidade de criar, certo? Então, Deus fez o homem e também criou, por isso que diz que ele fez o homem da pó da terra, mas criou a sua imagem e semelhança, no caso, no homem interior. Muito bem. Depois o homem caiu, você sabe, né? Por causa do pecado, houve de certo modo, um distanciamento de Deus, mas essa nunca foi a vontade de Deus. Deus sempre quis estar presente, sempre quis estar junto com a sua criação. Vai chegar esse momento que não haverá mais separação no futuro, na eternidade com Deus. Bom, a visão bíblica do corpo fala da parte que o corpo é a parte exterior do homem. Se diz que o corpo é a bainha da alma e do espírito do verdadeiro homem, tá? Que é o invólucro da alma e que esse corpo só tem vida enquanto alma e espírito estiver dentro dele. Se alma e espírito saírem, o corpo fica inerte, o corpo morre e não serve para nada. Porque o corpo, a sua função é carregar o verdadeiro homem. Quando você vê alguém passando lá na rua, distante, você está conversando com outro, ele diz: olha, lá vai fulano de tal, e diz o nome da pessoa. Mas será que você está vendo a pessoa mesmo? Se formos analisar dessa forma, empiricamente, a gente diz que sim. Mas se formos analisar biblicamente, teologicamente, a gente vai dizer que não. Como não? Lá não é o fulano que vai passando? É o corpo dele que vai passando, carregando ele. Seria uma forma mais direta de dizer. Porque quando chega perto, a gente... não é ele não, é o irmão gêmeo dele. É o primo dele que se parece demais com ele. E como é que se sabe que não é ele? Porque ao conversar, a pessoa revela o eu de verdade que está dentro dele. Certo? Se tivéssemos a capacidade de mudar a alma e espírito de um corpo de uma pessoa para outro,
para outro corpo, na hora que a gente visse o corpo, acharia que era a pessoa, mas ao conversar, chegaríamos à conclusão de que não. E por que não? Se a aparência é a mesma, o cabelo é a mesma, a impressão digital é a mesma, porque a alma e o espírito estão dentro daquele corpo, não é o que a gente conhece há muito tempo, certo? Então o corpo, ele serve para identificar quem verdadeiramente está dentro dele, a pessoa que está dentro dele. Tanto é verdade que a palavra de Deus diz que o coração alegre, a alma alegre, aformoseia o rosto. Então, o corpo é usado pela alma e pelo espírito para se comunicar com o mundo exterior, certo? Se comunicar. E aí o corpo revela no exterior o que realmente se sente no interior, que é o verdadeiro eu, alma e espírito. Bom, nos tempos do Novo Testamento, a igreja, no seu início, os apóstolos tiveram uma certa luta para expulsar da vida dos novos crentes filosofias e ensinos que eram propagados pelos gnósticos, da palavra gnose, conhecimento, saber, tá? Os gnósticos, eles diziam que a matéria foi feita por um Deus ruim, um Deus mau. Sendo assim, tudo que é matéria é mal. Nesse caso, o corpo humano também, por ser matéria, seria algo mau. E a única coisa boa que tinha seria uma centelha, uma fagulha espiritual que foi colocada dentro desse corpo. E que a satisfação de todo ser humano seria um dia se ver livre desse corpo para ter a sua vida plena fora do corpo. Olha só, dizer que um Deus mau fez o corpo. Imagine a situação dessa. E o povo acreditava muito nessa teoria dos gnósticos. Então, já que eles consideravam a matéria má, o corpo seria mau. E, nesse caso, não acreditavam que Deus tenha se feito carne e habitado entre nós, como a Bíblia diz em João capítulo 1. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tá? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles não acreditavam assim, já que a matéria é má, a carne também é má. Então, nesse caso, Jesus nunca teve um corpo de carne, ele apenas teve uma representação de um corpo humano, como se fosse uma espécie de encenação. Apenas Jesus encenou, tá? Fez parecer para as pessoas que tinham um corpo. E aí, nesse caso, o sofrimento da dor, do sangue, da coroa de espinho, das chicotadas, do carregar a cruz e a crucificação e morte, teria sido tudo, então, uma encenação. Teria sido tudo uma encenação. Isso diziam os gnósticos. E aí negavam que Jesus realmente teve um corpo de carne. Talvez seja por isso que João, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3, ele diz que aquele que nega que Cristo veio em carne é anticristo, é contra Cristo, é rival de Cristo, se opõe a Cristo, tá? Aquele que nega. Então, por que João disse isso? Porque havia essa teoria de que o corpo é algo ruim e que a verdadeira felicidade para o ser humano é um dia se ver livre desta prisão, chamavam corpo de prisão. Para o povo de Deus, para o crente em verdade, o cristão genuíno, o corpo não é uma prisão. Não é. Porque esse corpo um dia passará por uma transformação. Nós nunca perderemos o nosso corpo. Olha, isso é tão interessante que Jesus veio do céu para o ventre de Maria e nasceu com um corpo. Olha o tanto que Deus valoriza o corpo humano. Nasceu com o corpo humano, cresceu, se desenvolveu como ser humano, morreu. Ele veio do céu sem um corpo, porque ele veio totalmente espírito, mas para se mostrar à humanidade, ele podia aparecer igual um anjo, simplesmente? Poderia. Ele poderia só se materializar e chegar, como um dia Gabriel se materializou para Maria e disse, salve a agraciada. Poderia. Como um dia um anjo se materializou e apareceu para Gideão, para Josué. Poderia. Para Manoá, mãe de Sansão, pai de Sansão, e
e para sua mãe, a mãe de Sansão, poderia. Por que não fez? Porque Deus quis que o seu filho nascesse como homem e vivesse como homem. Sendo assim, ele teve um corpo de homem, normalmente, com sangue correndo em suas veias, certo? Agora, olha que coisa interessante. Jesus veio espírito, entrou no ventre de Maria e nasceu em carne. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E ao voltar para o céu, não aniquilou, não desfez o corpo humano e voltou apenas espírito, como de lá ele veio. Ele levou o corpo com ele. Peraí, ele veio do céu sem um corpo, nasceu aqui de Maria com um corpo, mas ao voltar para o céu ele leva o corpo? Exatamente. Exatamente. Ele veio simplesmente como Deus, totalmente como Deus, mas ao voltar ele leva o seu corpo humano. Levou o seu corpo humano. Certo? Um dia, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus de pé à direita de Deus. Ele conheceu, porque ele conheceu Jesus aqui no seu corpo, aqui na terra. Ele tinha convicção que ali era o próprio Senhor Jesus. E essa ida de Jesus com o seu corpo humano é mais uma prova para você e para mim de que um dia nosso corpo também será transformado. E com esse corpo transformado, glorificado, nós entraremos no céu. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele veio como Deus, mas ao voltar levou também a sua humanidade, representada pelo seu corpo glorificado. E isso vai acontecer com os salvos no arrebatamento, tá? Muito bem. Então Jesus teve sim um corpo e Deus valoriza o corpo. Porém, não devemos exagerar. Cuidemos do nosso corpo. Você e eu precisamos cuidar do corpo que Deus nos deu. Agora, não devemos nos auto-idolatrar. Tem pessoas que já exageram no cuidado com o corpo, que até chegam a deformar o próprio corpo. Pessoa que faz uma plásticazinha aqui, não se contenta, vai fazendo outra. Daqui a pouco tem que mudar tudo que é documento, porque não tem mais nem cara de gente direito. Parece que vira uma doença, algo psicológico da pessoa querer estar se mudando sempre. É igual quem faz tatuagem. Se não for a graça de Deus alcançar essa pessoa e transformar a pessoa, não se contenta só com uma. Vai fazendo mais outra. Daqui a pouco a pele está toda preenchida. Certo? Então, cuidemos do corpo, alimentar na hora certa, dormir na hora certa e o tempo certo, evitar os açúcares, né, o máximo que a gente puder, não exagerar no sal, fazer uma boa caminhada, se movimentar, não ficar numa vida sedentária. Cuidemos desse corpo, porque Deus precisa dele. Precisa. Para que eu faça a obra de Deus, para que eu pregue, para que eu evangelize, para que eu ajude alguém, para que eu cuide da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, tudo eu preciso do meu corpo saudável. Então Deus quer que a gente tenha uma vida saudável e nós precisamos cuidar do nosso corpo. E olha, não exagerar ao comer, porque o pecado da glutonaria também leva para o inferno. E quem exagera em comer, a partir desse pecado de glutonaria, é muito fácil chegar-se aos outros. Uma coisa tão simples, sentar numa mesa e comer até ficar empanturrado, sem conseguir falar direito, sem conseguir tal, e comer demais. Pecou nesse momento, tá? Pecou. Glutonaria. E o glutão é tão pecador quanto o que mente, quanto o que inveja, quanto o que espalha mexericos. Então, cuidado, viu? Cuidemos do nosso corpo. Bom, 1 Timóteo 4,8 diz que o exercício para pouco aproveita. Quando você vai para uma pessoa e pergunta assim, quantos anos o senhor tem? Ele diz, eu tenho 95. Quantas vezes o senhor foi na academia por semana? Nunca ele foi. Chega para uma velhinha que está com 99 anos. Me diga uma coisa, senhora. A senhora sempre malhou, sempre foi na academia, foi lá levantar ferro, puxar ferro? Nunca, meu filho. O que é que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia diz, 1 Timóteo 4,8, que o exercício corporal para pouco se aproveita. Paulo não está dizendo que não se aproveita para nada, só está dizendo que o proveito é pouco. Tá? Quando a pessoa tem uma vida que não é sedentária, trabalhando, quando você vê essa pessoa de 95 anos, 99 anos, vai ver para trás o que ele fazia.
carregava estaca, fazia buraco com as próprias mãos, entendeu? Puxava arame na cerca, usava uma foice e tudo, aí já era a sua academia. Ou seja, a pessoa vive uma vida sedentária e quer que em alguns momentos de academia vai resolver tudo para o seu corpo. E outros vão para lá mesmo porque querem ficar se olhando e tudo, e pousa para lá e pousa para cá, e quer tirar fotos sem camisa, quer postar nas redes sociais seu corpão malhado. Nosso corpo não foi feito para isso, para exposição para outras pessoas. Pelo contrário, devemos esconder o nosso corpo o máximo que a gente puder, certo? Esconder. Ah, mas o que é bonito é para ser mostrado. Quem disse isso? Que seja mostrado para a pessoa que é o seu marido, que é a sua esposa e para mais ninguém, tá? Então esconda também o seu corpo e deixe para ser visto para quem tem a sua intimidade, seu marido ou sua esposa, certo? Muito bem. Agora, também não devemos deformar o corpo. Não devemos? Não. Está escrito bem aqui na palavra de Deus, em Levíticos 19 e o versículo 28, diz assim, ó, eu vou ler aqui na Bíblia. Pelos mortos não fareis incisões, cortes no vosso corpo, nem fareis marca alguma. Já ouviu falar de tatuagem, né? Marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não fareis marca alguma, não fareis cortes ou incisões. Esses cortes ou incisões são também chamados de escarificações. Olha aqui uma escarificação. Essa parte mais vermelhinha foi quando a pessoa fez, né, com uma facazinha, com um bisturi, com uma giletezinha bem afiada e vai arrancando toda a pele. Quando sara, fica desse jeito aí. Nunca mais isso aí volta ao normal. Isso é escarificação ou cortes. Uma outra aqui, a lateral inteira do corpo, a pessoa fez a escarificação. Um costume, principalmente na Etiópia, mas também em vários outros países africanos, desse costume. Muitos como rituais religiosos e também quando o jovem, o homem, passa para a idade adulta. Essas escarificações, nunca mais o corpo volta ao normal. E a palavra de Deus está dizendo, não faça isso no seu corpo. Cuidemos do nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Um dia, Deus habitava em uma nuvenzinha escura chamada Shekinah, habitação da glória de Deus. Hoje, Deus não habita mais naquela nuvenzinha e nem num templo feito por Salomão. Hoje, Deus habita no corpo de quem já nasceu de novo. A Shekinah, hoje, o lugar onde Deus coloca a sua presença, é no seu corpo e no meu corpo, na sua vida e na minha vida. Então, zelemos pelo corpo que Deus nos deu, que ele continue sendo templo e morada do Espírito Santo. Que o Senhor Deus nos abençoe, espero ter contribuído de alguma forma com esse subsídio, tenha uma excelente escola dominical. A paz do Senhor e a gente se encontra no próximo subsídio, se Deus quiser.